O primeiro capítulo do livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada, introduz a sabedoria como um princípio fundamental para a vida. Escrito por Salomão, o capítulo serve como uma introdução ao tema da sabedoria, que é apresentada como uma qualidade valiosa e essencial para todos. Salomão, conhecido por sua grande sabedoria, compila ensinamentos que visam instruir e orientar o povo em suas decisões e comportamentos. O capítulo começa destacando a finalidade do livro: ensinar sabedoria, disciplina e entendimento, proporcionando discernimento aos inexperientes e sabedoria aos jovens. Salomão enfatiza a importância de ouvir e acolher a instrução de um pai e a sabedoria da mãe, ressaltando que o respeito a Deus é o princípio do conhecimento. Em um tom de advertência, o texto alerta sobre os perigos de se associar com os ímpios e os maus caminhos. Salomão descreve a sedução dos que fazem o mal, que oferecem recompensas imediatas em troca da participação em atividades pecaminosas. Ele adverte que essa escolha leva à destruição e ao arrependimento. Por fim, a sabedoria é personificada e clama nas ruas, convidando todos a ouvirem sua voz. Ela revela que aqueles que a desprezam enfrentarão consequências dolorosas, enquanto os que a abraçam encontrarão segurança e paz. O capítulo conclui com um forte apelo para que os ouvintes busquem a sabedoria, enfatizando sua importância e o valor de viver de acordo com seus princípios. A mensagem de Provérbios 1 é um chamado à reflexão sobre a escolha entre a sabedoria e a insensatez, mostrando que a sabedoria traz vida, enquanto a ignorância pode levar à ruína. O segundo capítulo do livro de Provérbios aprofunda o tema da busca pela sabedoria, destacando sua importância e os benefícios que dela decorrem. Escrito por Salomão, este capítulo se apresenta como um convite à busca diligente do conhecimento e da compreensão. O capítulo começa com um chamado claro. Salomão exorta o leitor a ouvir suas palavras, a buscar a sabedoria como se busca a prata e a procurar o entendimento como se procura um tesouro. Essa busca ativa é fundamental, pois, ao fazer isso, o indivíduo encontrará o temor do Senhor, que é a fonte da verdadeira sabedoria. Salomão explica que a sabedoria é um dom que Deus concede àqueles que a buscam sinceramente. Ele promete que, ao se dedicar à busca da sabedoria, o Senhor dará entendimento e guardará o caminho dos justos. A sabedoria é descrita como uma proteção, um escudo que preserva aqueles que a abraçam dos caminhos do mal e da corrupção. O capítulo continua abordando as recompensas que a sabedoria traz. Ela conduz à justiça, à equidade e ao bem-estar. Salomão ressalta que aqueles que seguem os ensinamentos da sabedoria serão capazes de discernir o que é certo e evitar a companhia dos ímpios, preservando-se das armadilhas do pecado. Finalmente, o capítulo conclui com a promessa de que a sabedoria salvará os justos e os inocentes, guiando-os em direção à vida e à segurança. Ao contrário, os iníquos e os maus sofrerão as consequências de suas escolhas. Em suma, Provérbios 2 enfatiza que a busca pela sabedoria é um caminho que traz proteção, entendimento e vida, exortando os ouvintes a valorizar e perseguir essa virtude acima de tudo. No terceiro capítulo do livro de Provérbios, Salomão continua a explorar a importância da sabedoria e da confiança em Deus. Ele oferece conselhos práticos e ensinamentos para orientar o leitor a viver uma vida plena e significativa, fundamentada em princípios divinos. O capítulo começa com uma exortação a não se esquecer dos ensinamentos de Salomão, apresentados como uma fonte de vida e saúde. Ele enfatiza a importância de guardar os mandamentos e viver em conformidade com a sabedoria, incentivando os leitores a confiar no Senhor de todo o coração, evitando apoiar-se em seu próprio entendimento. Essa confiança é essencial para uma vida bem-sucedida. Salomão destaca a importância de reconhecer a Deus em todos os caminhos, prometendo que Ele endireitará as veredas. Esse reconhecimento implica em uma relação de dependência e reverência,
onde o ser humano busca a orientação divina em todas as áreas de sua vida. O capítulo continua com um chamado à disciplina e à correção. Salomão reforça que a disciplina do Senhor deve ser vista como uma demonstração de amor, não como um castigo. Ele afirma que a sabedoria é mais valiosa do que riquezas, comparando-a a joias preciosas que proporcionam longevidade e paz. Além disso, o texto menciona a importância de viver em harmonia com os outros, promovendo relacionamentos saudáveis e evitando conflitos. A paz e a segurança que vêm da sabedoria são contrastadas com a ansiedade e o medo da insensatez. Provérbios 3 conclui com a reafirmação de que a verdadeira sabedoria traz bênçãos e prosperidade, prometendo que aqueles que a buscam e a praticam viverão em segurança e terão uma vida cheia de alegria. O capítulo serve como um guia prático para viver em sintonia com os princípios de Deus, destacando a importância da fé, da confiança e da sabedoria nas decisões diárias. No quarto capítulo do livro de Provérbios, escrito por Salomão, destaca-se a ênfase contínua sobre a sabedoria e a importância de transmiti-la às futuras gerações. Salomão dirige-se a seus filhos, incentivando-os a ouvirem suas instruções e a valorizarem os ensinamentos que receberam. O capítulo começa com um apelo à atenção, salientando que a sabedoria é um legado precioso. Salomão compartilha suas próprias experiências, lembrando-se de como foi instruído por seu pai e como isso moldou sua vida. Ele exorta seus filhos a buscarem a sabedoria e a compreensão, prometendo que aqueles que a encontrarem terão vida e saúde. Salomão utiliza uma linguagem vívida para descrever a sabedoria como uma figura materna que protege e orienta. Ele destaca a importância de manter a sabedoria como uma parte essencial da vida, instruindo seus ouvintes a não se desviarem dos caminhos que levam à compreensão e ao discernimento. O texto também aborda a importância de evitar influências negativas e pessoas que se afastam da sabedoria. Salomão alerta sobre os perigos de seguir caminhos ímpios e de se associar com os maus, ressaltando que a sabedoria traz luz aos passos e segurança aos caminhos. Ele enfatiza que aqueles que seguem a sabedoria terão um caminho claro e seguro, enquanto os que se afastam dela enfrentarão perigos e incertezas. Além disso, Salomão conclui o capítulo com uma exortação para que se mantenha o coração vigilante, pois dele procedem as fontes da vida. Ele destaca a importância de filtrar os pensamentos e as palavras, promovendo a integridade e a justiça em todas as ações. Em resumo, Provérbios 4 é um convite à busca pela sabedoria, uma instrução para evitar os caminhos do mal e um lembrete da importância de proteger o coração. O capítulo serve como um guia prático para viver uma vida sábia e significativa, fundamentada em princípios divinos e na transmissão desse legado às futuras gerações. O quinto capítulo do livro de Provérbios, escrito por Salomão, aborda a importância da sabedoria, especialmente em relação à moralidade e à fidelidade no contexto dos relacionamentos. Salomão inicia o capítulo com um apelo à atenção, exortando seus ouvintes a prestarem atenção às suas palavras e a valorizarem seus ensinamentos. Neste capítulo, Salomão enfatiza a importância de evitar a sedução da mulher adúltera, que é descrita como uma figura que pode levar à destruição e à perda. Ele descreve a mulher adúltera como alguém cujas palavras são doces e sedutoras, mas que, na realidade, levam à morte e à ruína. O autor adverte que muitos se deixam enganar pela aparência e pelas promessas ilusórias de prazer, sem perceber as consequências devastadoras de suas escolhas. Salomão destaca os perigos da infidelidade e os resultados trágicos que podem surgir dessa falta de discernimento. Ele exorta seus ouvintes a se afastarem de caminhos que podem levá-los à tentação, ressaltando a importância da fidelidade e do compromisso em um relacionamento. O capítulo também menciona as consequências de se afastar da sabedoria e seguir os próprios impulsos.
Salomão alerta que aqueles que se entregam à sedução e à imoralidade acabarão perdendo tudo o que construíram, incluindo sua honra e suas posses. Ele conclui a narrativa com um chamado à reflexão sobre a importância de manter a pureza e a integridade, incentivando a apreciação da esposa amada e a celebração da vida conjugal. Em resumo, Provérbios 5 serve como um alerta sobre os perigos da imoralidade e da infidelidade, ressaltando a importância da sabedoria e do discernimento nas escolhas relacionais. O capítulo encoraja a fidelidade e a O sexto capítulo do livro de Provérbios, escrito por Salomão, aborda uma série de ensinamentos práticos sobre a vida, enfatizando a importância da sabedoria, da diligência e da moralidade. O capítulo começa com um alerta sobre o perigo de se comprometer com dívidas, aconselhando a evitar acordos que possam levar à ruína financeira. Salomão adverte que se deve agir rapidamente para se livrar de obrigações que possam comprometer a liberdade e a estabilidade. A narrativa prossegue com um convite à observação da formiga, que é apresentada como um exemplo de diligência e trabalho árduo. Salomão encoraja os leitores a aprenderem com a natureza e a importância de se prepararem para o futuro, promovendo a ideia de que a preguiça leva à pobreza, enquanto o esforço e a sabedoria trazem recompensas. Em seguida, o texto aborda a questão da moralidade, alertando sobre os perigos da imoralidade e da desonestidade. Salomão enfatiza que há 6 coisas que o Senhor abomina, e a lista inclui a arrogância, a mentira e a violência. Ele exorta a evitar comportamentos que possam levar à ruína, especialmente em relação a relações adúlteras e à sedução. Por fim, o capítulo conclui com um apelo à fidelidade e à proteção do coração contra a sedução. Salomão enfatiza a importância de manter a integridade e de seguir os caminhos da sabedoria, pois esses caminhos conduzem à vida e à segurança. O capítulo termina relembrando que a sabedoria traz proteção e que, ao seguir seus ensinamentos, o homem encontrará paz e prosperidade. Em resumo, Provérbios 6 é um compêndio de ensinamentos sobre responsabilidade financeira, diligência e moralidade, enfatizando a importância da sabedoria em todas as áreas da vida. O capítulo serve como um guia prático para evitar armadilhas e construir uma vida sólida e virtuosa, fundamentada em princípios divinos. Em uma noite calma, no coração da antiga Jerusalém, um jovem vagava sem destino certo pelas ruas estreitas e escuras. Era uma cidade antiga, rica em histórias e cheia de vida, mas também de perigos ocultos. Salomão, o sábio rei, observava de longe, tendo o discernimento que seus muitos anos e experiência lhe conferiram. Ele via o perigo à espreita e conhecia bem os caminhos tortuosos da tentação e da imoralidade. Em sua mente, ele recordava uma história, uma advertência a ser dada aos seus filhos e a todo aquele que buscasse sabedoria. Havia um jovem, inexperiente e ingênuo, que se aventurava por aquelas ruelas na calada da noite. Ignorando os conselhos de sabedoria frequentemente dados por seus pais e anciãos, ele achava que nada de mal poderia lhe acontecer. Na esquina de uma dessas ruas, uma mulher de aparência encantadora e astuta aguardava. Vestida de maneira atraente e com olhos que brilhavam com malícia, ela sabia exatamente quem procurar. Com palavras suaves e promessas doces, ela se aproximou do jovem. Ele, encantado por sua beleza e seduzido por suas promessas, foi facilmente enredado. "Venha comigo", ela disse, com uma voz que parecia mel. "Meu marido viajou para longe, e temos a noite toda para nós. Meu leito está perfumado com mirra, aloés e canela. Vamos nos embriagar de amor até o amanhecer." O jovem, dominado pelo desejo e pela curiosidade, seguiu-a, sem se dar conta de que cada passo que dava o levava mais perto da destruição. Salomão descrevia vividamente como os pés do jovem o levavam à casa daquela mulher, onde a sedução se transformava em laço, amarrando sua alma e levando-o a caminho da ruína. A alegria momentânea e o prazer efêmero se extinguiram rapidamente, dando lugar à vergonha e ao arrependimento.
ele perderá sua honra, sua integridade e colocará em risco o futuro que lhe fora reservado. Salomão então levantava sua voz com autoridade e compaixão, exortando todos a ouvirem suas palavras. Guardem meus mandamentos e vivam, protejam meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Ele sabia bem que a sabedoria era como uma lâmpada que iluminava os caminhos da vida, protegendo contra as armadilhas da sedução e da imoralidade. Sejam prudentes, meus filhos, ele concluía. Reflitam sobre as consequências de suas ações e evitem os caminhos que levam à perdição. Busquem a sabedoria, pois ela é a chave para uma vida justa e honrada. O capítulo encoraja a fidelidade e a valorização dos laços matrimoniais, promovendo uma vida ética e saudável fundamentada nos princípios divinos. O 8º capítulo do livro de Provérbios, escrito por Salomão, apresenta a sabedoria como uma figura personificada que clama e convida todos a ouvir sua voz. Este capítulo destaca a importância da sabedoria e seu papel fundamental na criação e na vida humana. Salomão começa o capítulo com uma convocação, perguntando se a sabedoria não clama e se a compreensão não ergue sua voz em lugares altos. A sabedoria é descrita como estando à porta, disponível para todos que desejam encontrá-la. Ela se posiciona em locais de destaque, como nas encruzilhadas e nas portas da cidade, oferecendo seus ensinamentos a quem a escuta. A sabedoria é apresentada não apenas como uma virtude, mas como uma fonte de riqueza e um guia seguro para a vida. Salomão afirma que a sabedoria é mais valiosa do que ouro e prata, e aqueles que a buscam encontrarão sucesso e felicidade. Ele enfatiza que a sabedoria é justa e reta, e que suas palavras são cheias de verdade e integridade. O capítulo também aborda a relação íntima da sabedoria com Deus. Salomão revela que a sabedoria estava presente durante a criação do mundo, testemunhando a formação dos fundamentos da terra e celebrando a beleza do universo. Essa conexão entre a sabedoria e a obra criadora de Deus realça a importância de buscar a sabedoria como um princípio divino. Salomão conclui o capítulo reforçando que aqueles que ouvem e seguem a sabedoria encontrarão vida e favor diante de Deus. Por outro lado, aqueles que a desprezam trazem sobre si mesmos a destruição. Em resumo, Provérbios 8 é um poderoso chamado à busca pela sabedoria, apresentando-a como um recurso essencial para a vida plena. O capítulo exorta os leitores a valorizar a sabedoria, reconhecendo seu papel primordial na criação e sua importância para a vida cotidiana, prometendo que sua busca resultará em bênçãos e prosperidade. No 9º capítulo do livro de Provérbios, Salomão continua a explorar a temática da sabedoria e a busca por discernimento. Neste capítulo, a sabedoria é representada como uma anfitriã generosa que organiza uma festa grandiosa e convida todos para se juntarem a ela. A imagem da sabedoria como uma anfitriã generosa contrasta fortemente com a insensatez, também apresentada como uma figura que chama os ingênuos a se perderem em seus caminhos. O capítulo começa com a descrição da sabedoria preparando uma casa, organizando um banquete e enviando suas servas para convidar as pessoas a se juntarem a ela. A sabedoria é retratada como acessível e pronta para oferecer conhecimento e entendimento a todos os que buscam. Salomão destaca que a sabedoria oferece alimento espiritual e sustento para a alma, simbolizando a importância de se alimentar de conhecimentos que promovem a vida e a prosperidade. Em contraste, a insensatez é descrita como uma mulher sedutora e imprudente, que também faz seus convites, mas de maneira enganosa e destrutiva. Ela promete prazeres imediatos, mas seu caminho leva à morte e à destruição. Salomão adverte que aqueles que se entregam à insensatez sofrerão as consequências de suas escolhas. O capítulo conclui com um forte apelo à escolha da sabedoria.
Salomão enfatiza que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que, ao seguir os caminhos da sabedoria, o indivíduo encontrará vida e paz. A mensagem central é clara: a sabedoria é um convite à vida plena, enquanto a insensatez é um caminho de ruína. Em resumo, Provérbios 9 ilustra a dualidade entre a sabedoria e a insensatez, oferecendo um convite à busca do conhecimento e ao cultivo de uma vida fundamentada em princípios divinos. O capítulo serve como um guia prático para fazer escolhas sábias, destacando que a verdadeira sabedoria leva à vida, enquanto a insensatez conduz à destruição. O 10º capítulo do livro de Provérbios, escrito por Salomão, marca o início de uma série de provérbios que oferecem conselhos práticos e diretrizes para a vida diária. Este capítulo é uma coleção de máximas que contrastam a vida dos justos e dos ímpios, enfatizando os princípios da sabedoria e as consequências das escolhas que fazemos. O capítulo começa com a declaração de que os provérbios de Salomão são ensinamentos que trazem sabedoria e compreensão. Salomão inicia com contrastes claros: a sabedoria traz alegria aos pais, enquanto a insensatez é um peso. Os justos são descritos como aqueles que são bem-sucedidos e prosperam, enquanto os ímpios enfrentam consequências negativas por suas ações. Ao longo do capítulo, Salomão aborda diversas questões, como a importância do trabalho diligente em contraste com a preguiça, a virtude da integridade frente à desonestidade e as palavras sábias em comparação com as tolas. Ele enfatiza que as palavras têm poder, podendo trazer vida ou morte, e que a prudência é fundamental em todas as interações. O capítulo também destaca a importância de buscar a sabedoria e viver de acordo com os princípios de Deus. Salomão oferece conselhos sobre como lidar com a riqueza, a justiça e as relações interpessoais, enfatizando que a verdadeira prosperidade vem da justiça e da retidão. Ao final, Provérbios 10 serve como um guia prático para a vida cotidiana, lembrando que as escolhas que fazemos têm consequências diretas. A sabedoria é apresentada como o caminho para uma vida plena e significativa, enquanto as ações ímpias levam à ruína. Este capítulo exorta os leitores a cultivar virtudes e a buscar a sabedoria em todas as áreas de suas vidas. O 11º capítulo do livro de Provérbios, escrito por Salomão, continua a explorar os princípios da sabedoria e da moralidade, destacando os contrastes entre a vida justa e a vida ímpia. Este capítulo é repleto de ensinamentos práticos e reflexões sobre como nossas ações e atitudes afetam não apenas a nós mesmos, mas também aos que nos rodeiam. O capítulo começa enfatizando a importância da integridade nas relações comerciais, com Salomão condenando práticas desonestas e elogiando a justiça. Ele afirma que o Senhor abomina balanças desiguais, ressaltando que a honestidade traz favor e bênçãos, enquanto a desonestidade resulta em consequências negativas. Salomão prossegue abordando a relação entre a sabedoria e a humildade, afirmando que a soberania do Senhor se manifesta na prosperidade dos justos e na queda dos ímpios. O autor enfatiza que a verdadeira segurança e proteção vem da retidão, enquanto a avareza e a ganância levam à ruína. Um tema recorrente neste capítulo é o impacto que as escolhas pessoais têm na comunidade. Salomão destaca que o bem-estar dos justos é uma bênção para a cidade, enquanto o pecado dos ímpios traz destruição. Ele incentiva a generosidade, mostrando que quem é generoso prospera e recebe bênçãos em troca. O capítulo conclui com a reafirmação de que a verdadeira sabedoria traz vida, paz e alegria, enquanto a insensatez resulta em consequências trágicas. Salomão exorta seus ouvintes a valorizar a justiça, a integridade e a generosidade, pois esses são os princípios que levam a uma vida plena e significativa. Em resumo, Provérbios 11 é um convite à reflexão sobre as escolhas que fazemos e suas consequências, oferecendo um guia prático para viver de acordo com os princípios da sabedoria.
O capítulo destaca a importância da integridade, da generosidade e da justiça, prometendo que a busca pela sabedoria resultará em bênçãos e prosperidade para todos. O capítulo 12 de Provérbios é uma coleção de ensinamentos práticos atribuídos ao rei Salomão, que são voltados à vida cotidiana, com foco em temas como justiça, sabedoria, diligência e honestidade. Ele oferece uma série de contrastes entre o comportamento sábio e tolo, ressaltando as virtudes que levam a uma vida plena e harmoniosa aos olhos de Deus. O capítulo aborda o valor da disciplina, da integridade e da justiça, afirmando que quem ama a correção é sábio, enquanto quem rejeita a repreensão é insensato. A honestidade e a diligência também são destacadas como chaves para o sucesso e a prosperidade. Em contraposição, o texto condena a mentira, a maldade e a preguiça, mostrando que essas atitudes levam à destruição e à vergonha. Além disso, Provérbios 12 enaltece o valor do trabalho árduo e da humildade, sublinhando que o justo é recompensado pelo seu esforço, enquanto o preguiçoso enfrenta dificuldades. A mensagem central é que, ao viver com sabedoria e retidão, o homem encontrará favor diante de Deus e dos homens, enquanto os ímpios enfrentarão ruína. No contexto da Bíblia como um todo, Provérbios 12 reflete o caráter de Deus como justo e sábio, oferecendo conselhos práticos que servem como guia para uma vida moralmente correta e espiritualmente frutífera. Provérbios 13 é um capítulo do livro de Provérbios, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. Este livro, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, é uma coleção de sabedoria e ensinamentos práticos, que abordam diversos aspectos da vida, moralidade e comportamento humano. O capítulo 13 contém 25 versículos e oferece uma série de contrastes e lições sobre sabedoria, disciplina e as consequências das ações. Estrutura e temas principais: sabedoria e ouvir a instrução. V1:3 O capítulo começa enfatizando a importância de ouvir a instrução e a sabedoria. O filho sábio acolhe a correção do pai, enquanto o tolo ignora a advertência. Além disso, aqueles que guardam sua língua preservam a sua vida, enquanto os que falam de forma imprudente trazem problemas. Riqueza e pobreza. V4:7 Esses versículos abordam as diferenças entre o trabalhador diligente e o preguiçoso. O desejo do preguiçoso não é satisfeito, mas o que trabalha arduamente próspera. A riqueza e a pobreza são apresentadas como consequências diretas das escolhas pessoais e do comportamento. A importância da justiça. V8:10 O tema da justiça é destacado, mostrando que a riqueza não é o único indicador de valor. A integridade é preferível à desonestidade. As disputas e conflitos muitas vezes surgem do orgulho, enquanto a sabedoria leva à paz. O valor da sabedoria. V11:19 Aqui, a sabedoria é exaltada como algo que traz benefícios duradouros. A riqueza adquirida de maneira justa é valorizada mais do que a que é adquirida de forma rápida e enganosa. Os versículos também falam sobre a importância de ter esperança e paciência na busca por objetivos, além de afirmar que o desejo realizado traz alegria. A educação e a correção. V20:25 O capítulo conclui ressaltando a importância das associações. O sábio se associa aos sábios, enquanto o tolo se une aos insensatos. A disciplina e a correção são apresentadas como elementos necessários para o crescimento e o aprendizado. A vida do justo é cheia de bênçãos, enquanto o caminho do ímpio leva à destruição. Aplicações práticas. Provérbios 13 oferece ensinamentos práticos para a vida diária. Entre suas lições, destacam-se: ouvir a instrução e buscar sabedoria, a importância de estar aberto a conselhos e orientações, especialmente dos mais experientes. Trabalho árduo versus preguiça. A diligência e o esforço são valorizados e recompensados. Justiça e integridade. A importância de agir com honestidade e justiça nas relações e nos negócios. Valor da correção. A disciplina e a correção são necessárias para o crescimento pessoal e espiritual. Associações sábias. A escolha das companhias é crucial para o desenvolvimento e o caráter.
Conclusão: Provérbios 13 é um convite à reflexão sobre as escolhas que fazemos em nossa vida cotidiana e sobre as consequências dessas escolhas. Através de uma linguagem clara e direta, o capítulo apresenta verdades atemporais que ainda ressoam na vida moderna, encorajando os leitores a buscar a sabedoria divina e viver de acordo com princípios que promovem a justiça, a integridade e o crescimento pessoal. Como parte de um dos livros mais práticos da Bíblia, Provérbios 13 continua a ser uma fonte de orientação e encorajamento para aqueles que buscam viver uma vida sábia e significativa. Provérbios 14 é um capítulo do livro de Provérbios, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. Este capítulo, assim como o restante do livro, é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão e contém uma coleção de ditados e ensinamentos que abordam questões práticas sobre sabedoria, moralidade, comportamento humano e a vida cotidiana. O capítulo é composto por 35 versículos e reflete contrastes e lições sobre a vida, a fé e a conduta do ser humano. Sabedoria e insensatez. O capítulo começa enfatizando a sabedoria da mulher que edifica sua casa, contrastando com a insensatez que a destrói. A linguagem é direta, e a fala da pessoa sábia é uma fonte de valor, enquanto a insensatez é associada a palavras imprudentes que trazem desprezo. A importância do temor do Senhor. O temor do Senhor é exaltado como a base da sabedoria. A seção fala sobre a necessidade de se afastar da tolice e da busca por conselhos sábios, e como as decisões e escolhas refletem essa busca por sabedoria. As consequências das palavras. Os versículos discutem a diferença entre o sábio e o tolo em suas ações e palavras. O sábio é cuidadoso com o que diz, enquanto o tolo é precipitado e fala sem pensar. Essa parte enfatiza que o coração do homem revela suas intenções e que a alegria e a tristeza são partes da vida. Os caminhos de vida e morte. Os versos falam sobre a necessidade de discernimento. O sábio observa e considera suas ações, enquanto o tolo é guiado por suas emoções. A verdade sobre a vida e a morte é exposta, mostrando que os justos têm um futuro promissor, enquanto os ímpios enfrentarão dificuldades. Compassividade e ajuda ao próximo. O capítulo aborda a relação entre pessoas e a importância de ajudar os necessitados. A compaixão é vista como um valor essencial, e o respeito e a dignidade nas relações interpessoais são enfatizados. A alegria e a paz. O capítulo termina ressaltando que a justiça traz alegria e paz, enquanto a injustiça e a maldade trazem problemas e descontentamento. A importância de agir com justiça e sabedoria é destacada, mostrando que a verdadeira paz vem da integridade e da fé em Deus. Aplicações práticas. Provérbios 14 oferece lições práticas para a vida cotidiana, tais como o papel da sabedoria, a importância de buscar a sabedoria em todas as decisões e em todos os aspectos da vida. Cuidado com as palavras. Ser consciente das palavras que falamos, pois elas têm o poder de construir ou destruir. Temor do Senhor. Cultivar um relacionamento saudável e reverente com Deus como base para a vida sábia. Discernimento nas ações. A necessidade de reflexão e análise antes de agir, evitando decisões precipitadas. Companhia e solidariedade. Valorizar as relações e ajudar os necessitados, promovendo a compaixão e a bondade. Conclusão. Provérbios 14 é um convite à reflexão sobre as escolhas e atitudes na vida diária. Provérbios 15 é um capítulo do livro de Provérbios, que é parte do Antigo Testamento da Bíblia. Este livro, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, contém uma coleção de ensinamentos práticos e sábios sobre a vida, moralidade e relacionamentos. O capítulo 15, composto por 33 versículos, destaca temas relacionados à comunicação, sabedoria, disciplina e a importância da vida justa. Estrutura e temas principais. A importância das palavras. V1:4 O capítulo começa com um contraste entre a resposta gentil e a palavra dura. Uma resposta branda apazigua a ira, enquanto palavras agressivas aumentam o conflito.
O versículo 4 destaca que a língua que traz cura é uma árvore da vida, enfatizando o poder das palavras para trazer encorajamento e esperança. A vigilância de Deus, v. 5:9. Esses versículos falam sobre a importância de ouvir a instrução e a sabedoria dos pais. O tolo despreza a correção, enquanto o justo busca entender a vontade de Deus. O Senhor observa os caminhos dos justos e dos ímpios, e sua disciplina é uma forma de amor. A alegria e a tristeza, v. 10:13 aqui, o texto aborda a disciplina e as consequências da vida. A reprovação é vista como algo necessário para o crescimento, e o coração alegre é mencionado como um fator que traz saúde e vitalidade, enquanto o coração triste afeta a vida de maneira negativa. A vida em comunidade, v. 14:17 o capítulo discute a busca pela sabedoria e como ela é valorizada. A riqueza e os prazeres materiais não garantem felicidade, a simplicidade e a harmonia são apresentadas como fontes de verdadeira satisfação. O amor e a bondade em relacionamentos são mais valiosos do que a riqueza. O caminho da sabedoria, v. 18:24 versículo 18 fala sobre como a ira leva a conflitos, enquanto o pacificador busca a paz. A sabedoria é retratada como um caminho que traz alegria e vida, contrastando com o caminho da tolice, que leva à destruição. A disposição do coração, v. 25:33 o capítulo conclui enfatizando que Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege as viúvas e os humildes. O versículo 33 reafirma a importância do temor do Senhor como fonte de sabedoria. O respeito a Deus é apresentado como fundamento para uma vida de sucesso e integridade. Aplicações práticas. Provérbios 15 oferece várias lições práticas para a vida cotidiana, incluindo o poder das palavras, ser cuidadoso com o que diz e usar a comunicação como uma ferramenta de cura e construção, em vez de destruição. Valorização da sabedoria, buscar instrução e aprender com a correção como parte do crescimento pessoal e espiritual. Cultivar um coração alegre, focar na alegria e na paz interior, reconhecendo que a felicidade não está nas posses, mas nas relações saudáveis e na simplicidade. Promover a paz, ser um pacificador e evitar conflitos desnecessários, buscando a reconciliação e a harmonia nas relações. Temor do Senhor, reconhecer a soberania de Deus e viver com reverência, permitindo que essa disposição do coração guie todas as ações. Conclusão. Provérbios 15 é um chamado à reflexão sobre como nossas palavras e ações impactam não apenas nossa própria vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Os ensinamentos contidos neste capítulo são práticos e relevantes, desafiando os leitores a adotar uma postura sábia, gentil e justa em suas interações diárias. Ao seguir os princípios apresentados em Provérbios 15, as pessoas podem cultivar relacionamentos mais saudáveis, desenvolver uma vida mais equilibrada e experimentar a verdadeira satisfação que vem de viver de acordo com os valores divinos. Como parte da rica sabedoria do livro de Provérbios, este capítulo continua a inspirar e guiar aqueles que buscam viver com integridade e propósito. Provérbios 16 é um capítulo do livro de Provérbios, parte do Antigo Testamento da Bíblia, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão. Este capítulo, composto por 33 versículos, aborda a sabedoria, a providência divina, o comportamento humano e as relações interpessoais. Os ensinamentos contidos nele são práticos e oferecem orientações sobre como viver de maneira justa e sábia. Os planos do coração. V1:3 O capítulo começa afirmando que os planos do coração pertencem ao ser humano, mas a resposta da língua é do Senhor. O versículo 3 incentiva a entrega dos planos a Deus, para que sejam estabelecidos. Isso ressalta a importância de buscar a orientação divina em todos os aspectos da vida. A soberania de Deus. V4:7 Estes versículos enfatizam que Deus fez tudo com um propósito e que Ele mesmo criou o ímpio para o dia da calamidade. A bondade e a misericórdia de Deus são destacadas, mostrando que quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, até mesmo os inimigos se reconciliam com Ele. O valor da sabedoria. V8:10 Aqui, o texto enfatiza que é melhor ter uma vida justa e simples do que ganhar riquezas por meio de práticas desonestas.
A sabedoria é retratada como um guia que orienta as decisões e ações corretas, enquanto a ganância e a desonestidade trazem ruína. O caminho do Senhor, v. 11:15. Os versículos falam sobre a importância da honestidade nos negócios e que o peso e a balança justos são um abominável ao Senhor. A sabedoria dos conselheiros é valorizada, e o relacionamento correto com o rei é enfatizado, refletindo a importância da posição e da justiça nas autoridades. A alegria e a tristeza, v. 16:20. Este trecho aborda a busca pela sabedoria e o valor que ela traz à vida. A verdadeira riqueza e felicidade vem de seguir os caminhos de Deus e ter a fé nele. O versículo 20 ressalta que quem confia no Senhor é feliz. O coração do homem, v. 21:25. A sabedoria é retratada como algo que deve ser cultivado no coração, e o versículo 25 adverte que é um caminho que parece certo ao homem, mas que pode levar à morte. Essa seção enfatiza a necessidade de discernimento nas escolhas que fazemos. A vida e a morte, v. 26:33. O capítulo conclui refletindo sobre a natureza da vida e do trabalho. O trabalhador se esforça, enquanto o desejo de buscar sabedoria e entendimento é apresentado como algo valioso. A integridade é ressaltada como essencial para uma vida satisfatória, e a providência divina é reconhecida em todos os eventos da vida. Aplicações práticas. Provérbios 16 oferece várias lições práticas que podem ser aplicadas à vida cotidiana. Entregar planos a Deus. Buscar a orientação de Deus em todos os aspectos da vida, reconhecendo que Ele tem um propósito para cada um de nós. Valorizar a sabedoria. Perceber que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na sabedoria e na integridade. Agir com honestidade. Manter a justiça e a transparência nas relações e nas transações. Discernir o caminho certo, estar atento às escolhas que fazemos e reconhecer que nem tudo que parece certo é realmente o melhor para nós. Cultivar a fé, confiar em Deus para encontrar felicidade e paz, buscando sempre seguir seus caminhos. Provérbios 17 é um capítulo do livro de Provérbios, encontrado no Antigo Testamento da Bíblia e tradicionalmente atribuído ao rei Salomão. Composto por 28 versículos, este capítulo aborda temas como sabedoria, relacionamentos, família e o valor da paz, oferecendo ensinamentos práticos e profundos sobre a vida cotidiana. Estrutura e temas principais. O valor da paz, v. 1:3. O capítulo começa enfatizando a importância da paz e da harmonia em contraste com a riqueza adquirida em meio a conflitos. Um lar tranquilo, mesmo que simples, é considerado mais valioso do que um banquete em uma casa onde há discórdia. O versículo 3 destaca que Deus prova os corações, sugerindo que o caráter é mais importante do que as posses materiais. As relações e a sabedoria, v. 4:9. Os versículos abordam a comunicação e a importância de ser sábio em nossas palavras. O ouvir é mais valioso do que o falar precipitado, e a capacidade de perdoar é exaltada. O versículo 9 diz que quem encobre uma transgressão busca amor, enquanto que a repete separa amigos, reforçando a ideia de que as relações devem ser baseadas na compreensão e na compaixão. A insensatez e a sabedoria, v. 10 de dezembro. Esta seção compara a sabedoria à insensatez, enfatizando que a correção e a instrução são necessárias para o crescimento. Um único admoestamento a um sábio é mais eficaz do que muitas batidas a um tolo. O versículo 12 menciona que é melhor encontrar um urso roubando filhotes do que lidar com um tolo em sua tolice. A família e a alegria, v. 13-17. Os versículos falam sobre a lealdade nas relações familiares. O amor e a amizade são elementos fundamentais na vida, e um amigo verdadeiro é mais importante que muitas riquezas. A alegria na casa é descrita como um resultado de relacionamentos saudáveis e de um espírito acolhedor. A necessidade de discernimento, v. 18-23. A necessidade de discernir o valor das alianças e das promessas é discutida. O versículo 18 afirma que é insensato fazer promessas sem consideração, e que a riqueza não é um substituto para o caráter. A justiça é enfatizada como um elemento central na vida do justo.
A tristeza e a alegria. V 24-28. O capítulo conclui com reflexões sobre a tranquilidade do coração e a paz interior. A pessoa sábia busca a paz, enquanto a tolice leva à ruína. O versículo 27 menciona que quem possui controle sobre suas palavras é sábio, e a verdadeira sabedoria é demonstrada em um espírito calmo. Aplicações práticas. Provérbios 17 oferece várias lições práticas que podem ser aplicadas à vida cotidiana. Valorizar a paz. Buscar a harmonia em nossas relações e em nossos lares, priorizando a tranquilidade sobre as posses materiais. Cultivar relacionamentos saudáveis. Valorizar a lealdade, o amor e a amizade, perdoando e encobrindo ofensas em vez de semear discórdia. Escutar e aprender. Ouvir mais do que falar, buscando a sabedoria em nossas interações diárias. Discernir nas alianças. Fazer promessas e compromissos com responsabilidade, sabendo que isso reflete nosso caráter. Provérbios 18 é um capítulo do livro de Provérbios, parte do Antigo Testamento da Bíblia, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão. Composto por 24 versículos, este capítulo aborda a importância da comunicação, o valor das palavras, a sabedoria e as relações interpessoais, fornecendo ensinamentos práticos e reflexivos sobre a vida cotidiana. A solidão do insensato. V1:2. O capítulo começa enfatizando que o insensato se isola, buscando seus próprios interesses. Ele não se interessa em compreender, mas fala apenas de si mesmo. Essa introdução destaca a importância da comunhão e da troca de ideias, que são fundamentais para o entendimento mútuo. O poder das palavras. V3:4. Os versículos falam sobre o impacto das palavras, indicando que a boca do tolo é fonte de contenda e que as palavras do sábio trazem vida. O versículo 4 ressalta que as palavras de um homem sábio são como águas profundas, revelando a profundidade do entendimento e do conhecimento. Os efeitos da justiça. V5:7. Aqui, o texto discute a justiça e como é importante não favorecer o ímpio em detrimento do justo. A fala do insensato leva à ruína, e a sabedoria é apresentada como uma defesa contra a discórdia. A importância do conselheiro. V8:10. Os versículos 8 e 9 falam sobre a fala do maledicente, que é como um petisco que agrada, mas que traz discórdia. O versículo 10 apresenta o Senhor como uma torre forte, onde os justos encontram refúgio, destacando a necessidade de buscar segurança em Deus. O valor das relações. V11:14. A riqueza é apresentada como um refúgio para alguns, mas é o amigo verdadeiro que vale mais. O versículo 14 menciona que o espírito do homem suporta a sua enfermidade, mas quem pode suportar o espírito abatido? Isso reforça a importância do apoio emocional e espiritual em tempos difíceis. O papel do ouvido. V15:17. Esses versículos tratam da importância de ouvir e adquirir conhecimento. O coração do sábio busca o conhecimento, enquanto o insensato se entrega à sua própria sabedoria. A comunhão e a reunião. V18:21. Os versículos falam sobre o valor de um bom nome e como as palavras têm o poder de dar vida ou morte. A comunicação é uma ferramenta poderosa que pode construir ou destruir relacionamentos. A amizade e a relevância. V22-24. O capítulo conclui destacando que o que encontra uma esposa encontra um bem e recebe a favor do Senhor. A importância de ter amigos é ressaltada, mas também é mencionado que um amigo fiel é difícil de encontrar. Aplicações práticas. Provérbios 18 oferece várias lições práticas que podem ser aplicadas à vida cotidiana. Valorizar as relações, buscar conexões significativas e cultivar amizades verdadeiras, reconhecendo seu valor em momentos de dificuldade. O poder das palavras. Ser consciente do impacto que nossas palavras têm sobre os outros, buscando sempre edificar e promover a paz. Buscar sabedoria, ouvir mais e falar menos, buscando aprendizado e entendimento nas interações diárias. Apoiar o próximo, oferecer apoio emocional e espiritual aos que estão ao nosso redor, ajudando a carregar os fardos uns dos outros. Confiar em Deus, reconhecer que o Senhor é um refúgio seguro em tempos de incerteza e necessidade.
Provérbios 19 é um capítulo do livro de Provérbios, conhecido por oferecer conselhos práticos sobre sabedoria, moralidade e conduta diária. Ele contém uma série de ensinamentos sobre como viver de maneira justa e prudente, com um foco nas relações humanas e na busca de uma vida equilibrada e temente a Deus. O capítulo destaca a importância da integridade, ensinando que é melhor ser pobre, mais honesto, do que rico e desonesto. Há advertências contra a preguiça, com ênfase no valor do trabalho diligente e suas recompensas. Ele também alerta contra a arrogância e o orgulho, encorajando a humildade e a paciência. Outro tema presente é o valor da disciplina e da correção, especialmente no contexto da educação dos filhos. O capítulo salienta que a repreensão pode trazer sabedoria e evitar futuros erros. Além disso, destaca a importância da generosidade e da bondade para com os necessitados, lembrando que Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres. Por fim, Provérbios 19 também aborda a importância de confiar em Deus e seguir seus mandamentos, advertindo sobre as consequências de ignorar a sabedoria divina e seguir o próprio caminho. O capítulo é um convite a buscar uma vida justa, baseada na retidão, no amor ao próximo e na confiança plena em Deus, princípios que conduzem a uma vida próspera e em paz. Provérbios 20 continua a série de ensinamentos práticos do livro de Provérbios, focando em temas como justiça, honestidade, prudência e moralidade nas interações humanas. O capítulo contém advertências e conselhos sobre como viver sabiamente e evitar comportamentos que levam ao fracasso e à desordem. Um dos primeiros pontos destacados é o perigo do uso excessivo de álcool, alertando que o vinho pode levar à zombaria e à briga, causando comportamentos imprudentes. O capítulo também exalta a importância do autocontrole e da paciência, recomendando cautela em decisões impulsivas e a sabedoria de evitar conflitos. A honestidade é outro tema central, com ênfase na importância de balanças e medidas justas, que simbolizam a integridade nas transações comerciais e pessoais. O capítulo também aborda o valor do trabalho árduo, contrastando-o com a preguiça, que traz pobreza e falta de realização. Provérbios 20 ensina que o caráter e o coração das pessoas são revelados por suas ações, e que Deus é o único capaz de examinar profundamente o espírito humano. Assim, o temor a Deus é apresentado como base para a verdadeira sabedoria e retidão. Há também advertências contra a arrogância e a busca por vingança, incentivando a prática da justiça e do perdão. O capítulo ainda toca na importância da prudência no discurso, ensinando que falar demais pode levar ao pecado, e que a sabedoria está em saber quando e como falar. Além disso, os pais são incentivados a disciplinar seus filhos com amor, pois a correção leva à sabedoria. Por fim, Provérbios 20 destaca a necessidade de confiar em Deus e seguir seus caminhos, reconhecendo que Ele tem um plano para cada um. A obediência a Deus, acompanhada de uma vida íntegra e honesta, é o caminho para a prosperidade e a paz. Este capítulo, como muitos outros em Provérbios, é um convite à reflexão e à busca por uma vida de retidão, centrada na sabedoria, no temor de Deus e no amor ao próximo. Provérbios 21 apresenta uma série de orientações sobre a sabedoria de Deus em contraste com os planos e atitudes dos homens. O capítulo enfatiza que, embora o ser humano tenha a capacidade de planejar e agir, é Deus quem controla o destino e julga as intenções do coração. O capítulo começa afirmando que o coração do rei, símbolo de autoridade, está nas mãos de Deus, indicando que até os poderosos estão sujeitos à vontade divina. Em seguida, destaca que o Senhor valoriza mais a justiça e a retidão do que os sacrifícios, demonstrando que as ações e o caráter são mais importantes do que rituais vazios. Provérbios 21 também condena o orgulho e a arrogância, revelando que esses comportamentos levam à destruição. Em contraste, a humildade e a busca pela justiça são exaltadas como o caminho para agradar a Deus. O capítulo continua com advertências contra a injustiça, mencionando que os ímpios serão punidos por suas más ações, enquanto os justos prosperarão sob a proteção divina. Um tema recorrente é a importância de agir com prudência e sabedoria.
Aqueles que são diligentes em suas tarefas e têm autocontrole encontrarão sucesso, enquanto os que são preguiçosos ou impulsivos colherão fracasso e sofrimento. O texto também menciona que Deus é o juiz de todos, e os planos dos ímpios não prevalecerão, pois o Senhor observa todas as ações e intenções humanas. Provérbios 21 também aborda a importância do controle da língua, advertindo contra a fala imprudente e as palavras maliciosas, que podem trazer consequências desastrosas. A paciência, a calma e a prudência são incentivadas como virtudes que evitam conflitos e promovem a paz. O capítulo finaliza com um lembrete de que, apesar dos preparativos e das estratégias humanas, a vitória e o sucesso vêm do Senhor. Isso ensina que, em última instância, a dependência de Deus é o caminho certo para alcançar uma vida plena e satisfatória. Em resumo, Provérbios 21 exalta a sabedoria divina como fonte de orientação para uma vida justa, honesta e bem-sucedida, ao mesmo tempo em que adverte contra a arrogância, a injustiça e a insensatez, lembrando que Deus é o juiz supremo de todas as ações e intenções. Provérbios 22 é um capítulo repleto de ensinamentos sobre moralidade, comportamento ético e sabedoria prática. Ele começa com uma poderosa afirmação: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, destacando a importância da honra e da reputação acima da busca material. Essa perspectiva define o tom do capítulo, que valoriza virtudes como a honestidade, a generosidade e a justiça. Um dos temas centrais é a educação das crianças. O versículo 6 é amplamente conhecido: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aqui, é enfatizada a importância de uma formação ética desde cedo, para moldar um caráter sólido e comprometido com o bem. O capítulo também trata sobre a justiça social, ensinando que ricos e pobres têm algo em comum: ambos foram criados por Deus. Provérbios 22 adverte contra a opressão dos necessitados, lembrando que Deus defende os oprimidos e que aqueles que são generosos com os pobres serão recompensados. A prudência e a sabedoria são destacadas como caminhos para evitar armadilhas. Os prudentes são elogiados por sua capacidade de evitar o perigo, enquanto os insensatos sofrem as consequências de suas ações impulsivas. O texto adverte contra o orgulho, a impaciência e a raiva, que podem levar ao fracasso e à destruição. Outro aspecto relevante é o cuidado com as associações e companhias. O capítulo ensina que andar com os sábios traz crescimento, enquanto manter-se ao lado de pessoas iradas ou imprudentes pode levar a problemas. A disciplina, tanto pessoal quanto comunitária, é vista como um caminho para a prosperidade. Provérbios 22 também alerta contra a armadilha da dívida, lembrando que o rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso sublinha a importância da responsabilidade financeira e da moderação nos gastos. Por fim, o capítulo encerra com uma série de provérbios sobre justiça e sabedoria, com conselhos práticos que ensinam como tratar os outros com respeito, ser honesto em negociações e confiar em Deus. Em resumo, Provérbios 22 oferece orientações sobre integridade, disciplina, justiça e responsabilidade social. Ele enfatiza a educação, o valor da prudência, o cuidado com as finanças e a importância de tratar o próximo com justiça. Tudo fundamentado na confiança em Deus como o guia para uma vida justa e bem-sucedida. Provérbios 23 continua a série de ensinamentos sobre sabedoria prática, ética e comportamento moral, com uma ênfase particular em evitar excessos, manter a disciplina e cultivar o autocontrole. O capítulo oferece conselhos sobre como conduzir a vida de maneira moderada, prudente e respeitosa. O capítulo começa com uma advertência contra a ganância e o desejo excessivo de riquezas materiais. Ele alerta sobre os perigos de ceder à gula e à cobiça, especialmente quando se está na presença de pessoas poderosas ou ricas, enfatizando que essas coisas são passageiras e enganosas. A moderação no apetite é vista como um sinal de sabedoria, e a busca por riquezas é descrita como fútil, pois estas desaparecem rapidamente como uma águia voando para o céu. A educação e a disciplina são temas importantes neste capítulo. Provérbios 23 enfatiza o valor da correção e da orientação parental, encorajando os pais a corrigirem os filhos com amor e firmeza.
para que eles cresçam com sabedoria e caráter moral sólido. Também há um convite para os filhos ouvirem a instrução de seus pais e seguirem os conselhos dados. Outro ponto central é o alerta contra o excesso de indulgência, especialmente o álcool. O capítulo traz uma advertência forte sobre os perigos da embriaguez, descrevendo seus efeitos devastadores. Dores físicas, perda de controle, brigas, tristeza e alucinações. Essa advertência é um lembrete de que a sabedoria envolve evitar esses excessos e ter domínio sobre os próprios impulsos. Provérbios 23 também contém avisos sobre as más companhias e as consequências de se associar com pessoas que têm más intenções ou comportamento imprudente. O texto encoraja a busca por relacionamentos que promovam o crescimento e a virtude, evitando aqueles que levam à ruína. A busca por riquezas rápidas, sem esforço, é igualmente condenada. O capítulo ensina que os bens materiais conquistados de maneira injusta ou desonesta são inúteis, pois trazem mais prejuízos do que benefícios. A verdadeira sabedoria está em buscar o que é eterno e de valor espiritual, em vez de se apegar ao que é passageiro. Provérbios 23 encerra com uma exortação à reflexão e ao autocontrole, destacando a importância de buscar a sabedoria divina em todas as áreas da vida. Aqueles que seguem os caminhos da sabedoria viverão de forma justa e encontrarão paz, enquanto os que buscam o prazer momentâneo e os excessos cairão na destruição. Em resumo, Provérbios 23 oferece uma série de advertências contra a indulgência, o materialismo e a falta de disciplina, promovendo em seu lugar o autocontrole, a educação, a correção e a busca pela sabedoria divina, como caminhos para uma vida plena e justa. Provérbios 24 continua a oferecer ensinamentos sobre como viver uma vida sábia, justa e moralmente correta, com ênfase em evitar o mal, buscar a retidão e confiar em Deus em todas as circunstâncias. O capítulo aborda tanto o comportamento pessoal quanto as interações sociais, destacando a importância da sabedoria, da justiça e da paciência. O capítulo começa com uma advertência para não invejar os ímpios ou desejar estar na companhia deles, pois suas ações são guiadas pelo mal, e seu caminho levará à destruição. Em contraste, é exaltado o valor da sabedoria e do entendimento, que são apresentados como os fundamentos para construir uma vida estável e próspera. Assim como uma casa é erguida sobre bases sólidas, a vida também deve ser construída sobre o conhecimento e o discernimento. A importância do planejamento e da preparação também é enfatizada, sugerindo que o sucesso é resultado da paciência e do trabalho diligente. Aqueles que são sábios sabem que a força e a coragem vêm da prudência e da busca pela sabedoria divina, e não apenas da força física. Provérbios 24 também fala sobre a justiça, condenando a indiferença diante da injustiça. Aqueles que têm poder para ajudar os oprimidos devem agir, e não podem fingir ignorância diante do sofrimento alheio. Deus vê todas as ações e julga com justiça, recompensando os justos e punindo os ímpios. A honestidade no julgamento e a equidade são ressaltadas como qualidades essenciais para a convivência social. Outro ponto importante é o valor da resiliência. O texto afirma que o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levantará, enquanto os ímpios serão destruídos por suas próprias maldades. Essa passagem ensina que, apesar das dificuldades, os justos encontram forças para se reerguer, pois sua confiança está em Deus. Há também uma advertência contra a alegria com a queda dos inimigos, lembrando que Deus é o juiz de todas as pessoas e que não devemos nos alegrar com o sofrimento alheio, mesmo daqueles que nos fazem mal. O capítulo aborda ainda a preguiça, destacando que aqueles que se entregam à indolência acabam na pobreza. O exemplo do campo do preguiçoso, coberto de espinhos e abandonado, serve como uma advertência visual do que acontece quando não se cuida do que é importante. A diligência no trabalho é novamente apresentada como uma virtude que traz prosperidade e evita a ruína. Por fim, Provérbios 24 encerra com um aviso para evitar a companhia de malfeitores e para não se envolver em suas práticas desonestas, pois suas tramas são destruídas pela própria insensatez. A verdadeira sabedoria vem de seguir os caminhos de Deus e agir com justiça, integridade e paciência. Em resumo, Provérbios 24 destaca a importância de viver de maneira justa, buscando a sabedoria, praticando a diligência e confiando em Deus.
O capítulo oferece conselhos práticos sobre a perseverança diante das adversidades, a importância da justiça, o valor do trabalho árduo e os perigos de seguir o caminho dos ímpios. Provérbios 25 é uma coletânea de ditos sábios atribuídos ao rei Salomão, compilados durante o reinado do rei Ezequias. O capítulo explora temas como a liderança, a moderação no discurso, a importância da paciência e a sabedoria nas relações interpessoais. Os provérbios deste capítulo oferecem uma rica orientação para a vida prática, com foco na prudência, no autocontrole e na justiça. O capítulo começa destacando que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Isso sugere que há mistérios que pertencem a Deus, enquanto os líderes devem buscar a sabedoria para governar com justiça e compreensão. A responsabilidade dos governantes é vista como algo sério e complexo, exigindo discernimento e retidão. Em seguida, há uma série de provérbios que ensinam sobre a importância da humildade e do autocontrole. As pessoas são advertidas a não buscarem honrarias para si mesmas, mas a deixarem que outros as exaltem, promovendo a humildade como uma virtude essencial. O texto também exalta o valor de resolver disputas com sabedoria, evitando o orgulho que pode levar ao conflito. Provérbios 25 também destaca a importância da paciência e da moderação nas palavras. As palavras sábias são comparadas a maçãs de ouro em bandejas de prata, mostrando o poder do discurso apropriado e gentil. Há uma advertência contra a fala impulsiva e o julgamento precipitado, incentivando a ponderação e o discernimento antes de tomar decisões ou falar. A paciência é apresentada como uma virtude que pode conquistar o favor de reis e autoridades, e o autocontrole é louvado como uma qualidade essencial em todas as situações. O capítulo fala também sobre a importância de ser confiável. Uma pessoa que não cumpre suas promessas é comparada a uma nuvem sem chuva, ilustrando a decepção que causa quando não se é digno de confiança. Em contraste, aqueles que sabem agir com gentileza e moderação são comparados à água fria para um sedento, simbolizando a alegria que a retidão traz. Provérbios 25 também aborda a importância do equilíbrio e da moderação em várias áreas da vida. Por exemplo, comer mel demais pode ser prejudicial, assim como o excesso em qualquer aspecto da vida. Isso ensina que a temperança é crucial para uma vida saudável e justa. O capítulo termina com conselhos sobre a importância do autocontrole emocional. A raiva e a impulsividade são comparadas a uma cidade sem muros, vulnerável e exposta a ataques. O domínio próprio, portanto, é apresentado como essencial para a estabilidade pessoal e relacional. Em resumo, Provérbios 25 oferece conselhos práticos sobre liderança, autocontrole, paciência e a importância da moderação nas palavras e nas ações. Ele exalta a humildade, a sabedoria no discurso, o cumprimento de promessas e o autocontrole emocional como chaves para uma vida justa e bem-sucedida, guiada pela sabedoria divina. Provérbios 26 é um capítulo que oferece advertências e conselhos sobre o comportamento dos tolos, preguiçosos e maldosos, com lições que visam promover a sabedoria e evitar os perigos da insensatez. O foco do capítulo está em expor os efeitos prejudiciais da tolice e da irresponsabilidade, destacando a importância de agir com prudência e discernimento. O capítulo começa explicando que o tolo não merece honra, comparando isso à neve no verão ou chuva na colheita, ou seja, algo fora de lugar e sem valor. Em seguida, uma série de provérbios detalha a natureza destrutiva da tolice, afirmando que as respostas ao tolo devem ser cuidadosas. Enquanto algumas situações exigem o silêncio, outras necessitam de correção, para que o tolo não se veja como sábio. Há várias metáforas que ilustram a inutilidade dos esforços para corrigir o tolo. Ele é comparado a um cão que volta ao próprio vômito, retornando sempre aos seus erros, e como um homem que age sem sabedoria, sempre preso ao círculo de sua própria insensatez. Tais metáforas mostram que tentar ensinar a sabedoria a uma pessoa teimosamente insensata pode ser fútil, e que aqueles que se consideram sábios em sua própria opinião são mais perigosos do que o próprio tolo. Provérbios 26 também adverte contra a preguiça. O preguiçoso é retratado como alguém preso à sua cama, girando de um lado para o outro como uma porta em suas dobradiças, incapaz de agir ou tomar decisões.
O preguiçoso cria desculpas exageradas para evitar o trabalho, e o capítulo ressalta como isso leva à ruína e à perda. Além da tolice e da preguiça, o capítulo também aborda os perigos da maldade e da falsidade. Aqueles que espalham boatos, semeiam discórdia ou agem de maneira traiçoeira são comparados a carvões que mantêm o fogo aceso. A maledicência, aqui, é vista como uma arma que destrói relacionamentos e causa caos. Provérbios 26 adverte contra confiar em pessoas enganosas, pois seus discursos doces escondem intenções perversas. O capítulo ainda aborda a necessidade de sabedoria na comunicação. Fala sobre a importância de não ser enganado por elogios falsos ou intenções dissimuladas, pois palavras agradáveis muitas vezes escondem o verdadeiro caráter. Os provérbios incentivam a cautela e o discernimento ao lidar com pessoas que não são sinceras, alertando que suas armadilhas podem se voltar contra elas mesmas. Em resumo, Provérbios 26 é uma série de advertências contra o comportamento tolo, a preguiça, a maledicência e a falsidade. O capítulo exorta à sabedoria, ao discernimento e à prudência, ensinando que tolos e mal-intencionados devem ser evitados, pois suas ações e palavras trazem destruição. Provérbios 27 oferece uma série de ensinamentos práticos sobre a vida, focando em temas como a humildade, a amizade, o trabalho árduo e a importância de viver com prudência. O capítulo é uma coletânea de conselhos que ressaltam a sabedoria de viver com discernimento e evitar comportamentos imprudentes. O capítulo começa com uma advertência para não se vangloriar do futuro, lembrando que ninguém sabe o que o amanhã trará. Isso sublinha a importância de viver com humildade, sem arrogância, confiando em Deus para o futuro, pois os planos humanos são incertos. Provérbios 27 também fala sobre a importância das amizades verdadeiras e da correção vinda dos amigos. O versículo que diz: "Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto", destaca o valor de um amigo honesto, que corrige com sinceridade, em contraste com a adulação falsa. O capítulo ensina que as críticas sinceras de um amigo são mais valiosas do que os elogios vazios de alguém que não tem boas intenções. A confiança e a honestidade nas relações são temas centrais. O provérbio "assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro" destaca a importância de amizades que promovem o crescimento mútuo. Amigos verdadeiros são aqueles que ajudam uns aos outros a se tornarem melhores e mais sábios. Outro aspecto importante abordado no capítulo é a prudência no trabalho e na vida diária. O capítulo elogia aqueles que cuidam de seus deveres com responsabilidade e diligência, comparando isso ao cuidado com rebanhos. Os que observam e mantêm suas responsabilidades verão o fruto de seu trabalho. Isso reforça a ideia de que o sucesso vem da dedicação e do planejamento cuidadoso. Provérbios 27 também alerta contra o orgulho e o excesso de confiança. O capítulo ensina que a humildade é uma virtude, enquanto a vanglória é perigosa. Provérbios 28 contém uma série de ensinamentos sobre justiça, retidão e as consequências do comportamento moral e imoral. O capítulo contrasta os caminhos dos ímpios e dos justos, mostrando como cada um colhe o que planta, e destaca a importância de viver uma vida de integridade, temor a Deus e respeito às leis divinas e sociais. O capítulo começa com uma observação sobre a culpa e a coragem. Os ímpios fogem mesmo quando não há perigo, pois sua consciência os condena, enquanto os justos são destemidos, porque vivem com integridade. Esse versículo enfatiza que a justiça traz paz interior, enquanto a maldade gera medo e insegurança. Provérbios 28 fala bastante sobre justiça social e econômica. Os líderes que governam com sabedoria trazem prosperidade ao povo, enquanto os que são gananciosos e corruptos levam à opressão e destruição. A honestidade é elogiada, e a riqueza obtida de forma injusta é desprezada, sendo descrita como algo que não trará benefício duradouro. Aqueles que enriquecem rapidamente, sem consideração pela justiça, acabarão em ruína. A importância de seguir a lei divina é destacada várias vezes.
O capítulo afirma que aqueles que se recusam a obedecer à lei levam suas orações a serem rejeitadas, indicando que a obediência a Deus é fundamental para uma vida espiritual autêntica. A obediência também é ligada à sabedoria, enquanto a rebeldia é associada à insensatez e ao desastre. Há também várias advertências contra o orgulho e a teimosia. Os que endurecem o coração diante da correção cairão na desgraça, enquanto aqueles que reconhecem seus erros e buscam o perdão encontrarão misericórdia. Provérbios 28 reforça a necessidade de humildade e abertura para a correção, como caminho para o crescimento e a prosperidade. O capítulo trata também da questão da generosidade e da avareza. Ele exalta aqueles que são generosos com os pobres e os necessitados, afirmando que esses nunca sofrerão falta, enquanto aqueles que fecham os olhos ao sofrimento dos outros receberão maldição. A generosidade é vista como uma virtude que leva à bênção, enquanto o egoísmo traz maldições. Outro tema importante é a honestidade nos negócios. Provérbios 28 condena os que enriquecem por meio de fraudes e injustiças, lembrando que a verdadeira prosperidade só vem com a integridade. A busca pelo lucro rápido e desonesto é criticada, e a paciência no trabalho honesto é valorizada. O capítulo conclui com advertências contra a autojustiça e a autossuficiência. Aqueles que confiam em si mesmos, desprezando a sabedoria de Deus e dos outros, acabarão caindo. Já os que são sábios e buscam o conselho e o temor a Deus prosperarão. Em resumo, Provérbios 28 destaca a importância da justiça, da generosidade e da obediência a Deus. Ele ensina que os ímpios encontrarão destruição, enquanto os justos, humildes e generosos encontrarão prosperidade e segurança. Provérbios 29 é um capítulo que apresenta uma série de ditos sábios sobre liderança, disciplina, justiça e a vida em comunidade. O texto destaca a importância da integridade e da sabedoria, tanto para governantes quanto para o povo, e oferece conselhos sobre como viver de maneira justa e equilibrada. O capítulo começa enfatizando que o homem que é frequentemente corrigido e se recusa a ouvir a instrução acabará em destruição. Essa ideia reforça a importância da humildade e da disposição para aprender. A teimosia e a resistência à correção são apresentadas como características que levam à ruína pessoal e coletiva. A figura do líder é central em Provérbios 29. Os governantes são exortados a governar com justiça e sabedoria, pois a sua conduta impacta diretamente o bem-estar da sociedade. Um rei que governa com retidão alegra o povo, enquanto um governante ímpio traz opressão e tristeza. O capítulo destaca que a verdadeira liderança deve ser caracterizada pela integridade e pelo compromisso com a justiça. A importância da disciplina é uma mensagem recorrente. Provérbios 29 ensina que corrigir os filhos com amor e firmeza é essencial para que eles cresçam com sabedoria e caráter. A falta de disciplina resulta em desordem e confusão, enquanto a correção adequada traz bênçãos e sabedoria. O capítulo também aborda a relação entre a justiça e a prosperidade. A injustiça é condenada, e aqueles que são corruptos ou que praticam a maldade enfrentam consequências severas. Em contrapartida, o justo prosperará, e sua vida será marcada por segurança e paz. A proteção e a bênção de Deus são prometidas aos que seguem os caminhos da justiça. Provérbios 29 fala ainda sobre a importância da comunicação e das palavras. As palavras podem edificar ou destruir, e é vital que as pessoas escolham suas palavras com cuidado. A prudência no discurso é uma qualidade que deve ser cultivada para evitar conflitos e promover harmonia nas relações. Outra advertência presente no capítulo é a sobre a influência de más companhias. Associar-se a pessoas ímpias pode levar à corrupção moral e à queda. O texto enfatiza que as más influências podem arruinar até mesmo as pessoas mais sábias, ressaltando a importância de escolher bem os relacionamentos. Por fim, Provérbios 29 conclui com uma observação sobre a importância da paz interior e da confiança em Deus. A verdadeira segurança vem de seguir os caminhos do Senhor, e aqueles que se desviam de sua vontade enfrentarão desgraças. A dependência de Deus é apresentada como o alicerce para uma vida próspera e cheia de significado. Em resumo, Provérbios 29 ensina sobre a importância da liderança justa, da disciplina, da comunicação prudente e da escolha de relacionamentos saudáveis.
O capítulo ressalta que a sabedoria e a justiça são essenciais para a prosperidade individual e coletiva, e que a vida de retidão traz segurança e bênçãos duradouras. A mensagem central é a de que a verdadeira segurança e prosperidade vem de viver em conformidade com os princípios divinos. Provérbios 30 é um capítulo que apresenta os ensinamentos de Agur, um sábio cujos ditos refletem uma profunda reverência por Deus e uma compreensão da condição humana. O texto é uma reflexão sobre a sabedoria, a humildade, a criação divina e a busca por conhecimento, além de abordagens práticas para a vida. O capítulo inicia com Agur expressando sua incapacidade de compreender completamente as coisas de Deus. Ele se identifica como um filho de Jaca, e sua modéstia é evidente em suas palavras, reconhecendo que não possui o conhecimento que um sábio deve ter. Agur destaca a grandeza de Deus, exaltando sua criação e poder, o que o leva a uma profunda adoração. Agur compartilha uma série de observações sobre a natureza, utilizando exemplos do mundo ao seu redor para ensinar lições valiosas. Ele menciona 4 coisas que são pequenas, mas extremamente sábias: as formigas, que trabalham em equipe, os coelhos, que são astutos, os gafanhotos, que se movem em bandos, e as lagartixas, que podem ser encontradas até em palácios. Essas analogias ressaltam a importância do trabalho em conjunto, da astúcia e da adaptabilidade. Em seguida, o sábio reflete sobre o papel da humildade e do controle emocional. Ele expressa um desejo de viver de forma equilibrada, pedindo a Deus que lhe conceda tanto a pobreza quanto a riqueza, para que ele não caia na tentação do orgulho ou da desesperança. Essa abordagem equilibrada revela a sabedoria de Agur em reconhecer os extremos da vida e buscar uma vida moderada, centrada em Deus. Agur também apresenta uma série de advertências sobre comportamentos a serem evitados, destacando a importância de tratar os outros com respeito e dignidade. Ele menciona 4 tipos de pessoas que trazem destruição e desgraça: os que são orgulhosos, os que desonram seus pais, os que são cruéis e os que praticam a injustiça. Essas advertências enfatizam a necessidade de viver em harmonia com os princípios de Deus e respeitar a autoridade e as relações familiares. O capítulo culmina com uma série de provérbios que refletem a complexidade da vida e a natureza humana. Agur fala sobre a necessidade de reflexão e autocontrole, exortando os leitores a considerar suas ações e o impacto que têm sobre os outros. Ele observa que muitas coisas na vida são misteriosas e além da compreensão humana, lembrando que Deus é soberano sobre todas as coisas. Em resumo, Provérbios 30, através das palavras de Agur, oferece uma reflexão profunda sobre a sabedoria, a humildade e a condição humana. O capítulo ensina que a verdadeira sabedoria envolve reconhecer a grandeza de Deus, buscar um equilíbrio em todas as áreas da vida, respeitar os outros e viver de maneira justa e digna. A mensagem central é a de que a humildade diante de Deus e a compreensão de nossos limites são fundamentais para uma vida sábia e significativa. Provérbios 31 é o último capítulo do livro de Provérbios e contém ensinamentos valiosos que se concentram na figura da mulher virtuosa e na importância da sabedoria na liderança. O capítulo é atribuído à mãe do rei Lemuel, que compartilha conselhos práticos e éticos sobre como ser um governante sábio e como viver uma vida digna. O capítulo começa com uma introdução sobre os ensinamentos de Lemuel, que foram dados a ele por sua mãe. Ela adverte seu filho contra os perigos do álcool e da indulgência, enfatizando que um rei deve ser sóbrio e justo em suas decisões. Essa introdução destaca a responsabilidade que vem com a liderança e a importância de agir com integridade e sabedoria. Em seguida, o foco do texto se volta para a descrição da mulher virtuosa, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. O retrato desta mulher é de alguém que é trabalhadora, sábia e cuidadosa. Ela é descrita como uma esposa que se dedica à sua família, buscando o bem-estar de todos ao seu redor. Suas características incluem ser diligente, confiável, generosa e habilidosa em várias atividades, desde o gerenciamento da casa até o comércio. A mulher virtuosa é apresentada como uma fonte de força e dignidade. Ela é admirada por sua capacidade de enfrentar desafios e tomar decisões sábias, sendo uma influenciadora positiva em sua família e comunidade.
O texto enfatiza que sua beleza não é apenas exterior, mas reflete sua força interior, temor a Deus e caráter. Além de suas responsabilidades domésticas, a mulher virtuosa também é descrita como uma empresária habilidosa, que investe e busca oportunidades para melhorar sua situação financeira. Isso ilustra que a virtude não é limitada ao lar, mas se estende a todas as áreas da vida, incluindo o comércio e as finanças. O capítulo conclui com uma afirmação sobre a importância de reconhecer e valorizar as mulheres que têm esse tipo de caráter. A mãe de Lemuel ensina que a verdadeira beleza e valor estão nas ações e na sabedoria de uma mulher, e não apenas em sua aparência física. Enganosa é a graça, e vã é a beleza, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Em resumo, Provérbios 31 é um testemunho do valor da sabedoria, da virtude e da responsabilidade, tanto na liderança quanto na vida familiar. O capítulo exalta a figura da mulher virtuosa, apresentando-a como um modelo de caráter, diligência e sabedoria. A mensagem central é que a verdadeira grandeza e valor vem de um coração que teme a Deus e se dedica ao bem dos outros, promovendo uma vida de integridade e serviço. Provérbios 1. O capítulo introduz os propósitos do livro de Provérbios, enfatizando a importância da sabedoria, do conhecimento e do temor a Deus. O autor adverte sobre os perigos da insensatez e da influência de más companhias. A sabedoria é personificada e clama para ser ouvida. Provérbios 2. Este capítulo ensina que a busca pela sabedoria deve ser diligente, comparando-a a um tesouro precioso. O autor promete que, ao buscar a sabedoria, a pessoa encontrará entendimento e será protegida do caminho dos ímpios e da imoralidade. Provérbios 3. O capítulo fala sobre confiar em Deus e buscar a sabedoria. A promessa é de que Deus guiará e protegerá aqueles que seguem seus caminhos. Também aborda a importância da generosidade e do reconhecimento de Deus em todos os aspectos da vida. Provérbios 4. Aqui, a sabedoria é descrita como algo a ser valorizado e mantido. O autor incentiva os ouvintes a seguir o caminho da sabedoria e a evitar o caminho dos ímpios. O capítulo enfatiza a importância de guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 5. Este capítulo aborda os perigos da imoralidade e do adultério. O autor aconselha a permanecer fiel e alerta, destacando as consequências devastadoras que a infidelidade pode trazer. Provérbios 6. O capítulo apresenta advertências contra a preguiça, a falta de sabedoria e o envolvimento em atividades desonestas. Inclui conselhos sobre como evitar as armadilhas do adultério e descreve os comportamentos que Deus abomina. Provérbios 7. O autor narra uma história sobre um jovem que cai nas armadilhas de uma mulher sedutora. O capítulo serve como um alerta contra a tentação sexual e a importância de resistir à sedução. Provérbios 8. A sabedoria é personificada novamente, clamando para ser ouvida. Ela descreve sua origem e papel na criação do mundo, enfatizando que aqueles que a buscam encontrarão vida e favor diante de Deus. Provérbios 9. O capítulo contrasta a sabedoria com a insensatez. A sabedoria oferece um banquete e convida os simples a se aproximarem, enquanto a insensatez também oferece atrativos, mas leva à morte. A importância do temor a Deus é reiterada. Provérbios 10. Este capítulo começa uma série de provérbios curtos, contrastando os justos com os ímpios. A justiça traz vida e prosperidade, enquanto a iniquidade traz ruína e destruição. Provérbios 11. A justiça é enfatizada novamente, com a ideia de que a integridade e a generosidade são recompensadas. O autor menciona a importância de ser um bom amigo e como a sabedoria pode levar a uma vida plena. Provérbios 12. Aqui, a sabedoria é elogiada, e a tolice é condenada. O capítulo aborda as consequências do comportamento correto e incorreto, destacando a importância de palavras sábias e ações justas. Provérbios 13. Este capítulo enfatiza o valor da disciplina e da correção. Os justos herdarão bênçãos, enquanto os ímpios enfrentarão consequências. As palavras têm poder, e é essencial escolher palavras sábias. Provérbios 14. O capítulo contrasta a sabedoria com a insensatez, mostrando que o temor do Senhor é o caminho para a vida.
A compaixão e a bondade são características dos justos, enquanto a zombaria é típica dos insensatos. Provérbios 15. Aqui, a suavidade nas palavras e a importância da comunicação sábia são enfatizadas. O autor fala sobre a alegria que a sabedoria traz e como a ira é destrutiva. Provérbios 16. O capítulo discute a soberania de Deus e como os planos humanos devem se submeter à vontade divina. A importância da humildade e da justiça é destacada.